Oi pessoal, estamos voltando com os nossos vídeos sobre a psicoterapia haitiana e eu vou começar a falar de conceitos que estão mais próximos da clínica, começando com o conceito de caráter. Um filósofo grego antes de Cristo, chamado Teofrasto, já falava sobre caráter. Ele escreveu um livro chamado Os Caracteres, onde ele colocou diversos tipos psicológicos de pessoas que ele encontrava na rua, como por exemplo o tagarela, o mesquinho, o autoconvencido, entre outros. Esse livro serviu de base para diversas peças teatrais da época e também depois da época dele. Então, nós vemos que o conceito de caráter possui uma certa semelhança com o conceito de personalidade. Uma dessas semelhanças tem a ver com o fato dele ser egocintônico. O que quer dizer isso? Que uma pessoa não estranha o seu próprio caráter. Isso difere do sintoma, que é visto como algo estranho e negativo. Já o caráter não. Então, uma pessoa que é tagarela vai achar simplesmente que ela é comunicativa. Uma pessoa que é avarenta vai achar simplesmente que ela é econômica e assim por diante. Com o passar do tempo, o conceito de caráter foi assumindo uma concepção mais moral. Então, começou a se falar em bom caráter e mau caráter. Mas essa não era a concepção original dessa palavra e também não é a forma como a psicologia entende esse termo. Então, do ponto de vista da psicologia, existe uma distinção entre o temperamento e o caráter. O temperamento é a nossa base genética herdada dos nossos pais, ou em termos energéticos, a nossa constituição energética básica. E o caráter é algo que se forma por cima dessa base. Então, se a gente pensar numa massa de modelar, que tem a sua própria constituição, a sua própria densidade, o caráter é algo que vai moldando, vai dando uma forma para essa massa de modelar. A palavra caráter significa literalmente sinal gravado. Então são esses sinais que são gravados no nosso corpo, no nosso temperamento. O Freud, ele já falava sobre caráter. Para o Freud, um traço de caráter é ou uma formação reativa contra um impulso, uma pulsão, ou um prolongamento dessa pulsão. Então, se a gente pensar numa pessoa que é muito ordeira, muito ordenada, muito rígida, isso é uma formação reativa contra um impulso anal. O outro lado dessa moeda é quando a pessoa é muito bagunçada, muito suja, deixa tudo sujo. Isso é um prolongamento de uma pulsão anal. O Freud escreveu O Caráter e o Erotismo Anal em 1908. E o Reich, ele ampliou essa noção de caráter. Isso é muito importante. Para o Reich, o caráter ele é uma totalidade sistêmica. É um fio vermelho que representa a personalidade de uma pessoa. Por que o caráter é importante para a clínica? Porque o caráter ele é uma estrutura que gerencia o fluxo da nossa energia biológica, a forma como a gente utiliza a nossa libido. E nesse sentido, dentro desse contexto, o caráter é uma estrutura que gerencia os próprios mecanismos de recalque.
Nós vamos ver isso com mais calma num outro vídeo. Mas é importante a gente entender que se a gente quer que algum conteúdo inconsciente passe para a consciência, se a gente quer que o paciente tenha uma economia energética mais regulada, se a gente quer que o paciente passe da pré-genitalidade para a genitalidade, ou seja, de um estado mais imaturo para um estado mais maduro, nós temos necessariamente que mobilizar o caráter da pessoa. É importante lembrar o contexto psicanalítico da época. Em 1920 estava havendo uma crise da técnica analítica. Depois de um período inicial onde houve importantes curas, principalmente de pacientes histéricas, surgiram no consultório outros tipos de paciente mais obsessivos que o trabalho analítico clássico de interpretação do sonho, dos atos falhos, não surtia efeito. E concluiu-se, e o próprio Freud concluiu, que havia uma resistência na própria forma do paciente, ou seja, no seu caráter, que ia contra os esforços do analista. Ok, pessoal? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos dar início a um entendimento de como se forma o caráter. Então, nós vamos falar de cada fase do desenvolvimento. Tá ok, pessoal? Então, até lá. Tchau, tchau.